um dia muito especial. Eu tô aqui com a Juliana Slicker, que é uma amiga e uma pessoa que eu admiro muito. A gente se conheceu na mentoria Top das Galáxias, da Dani Teixeira. Fiz o curso dela no ano passado, de técnicas de constelação para aplicar nos processos de coaching. Fiz uma sessão de constelação que foi maravilhosa e fiquei fã da constelação depois de conhecer o trabalho da Juliana. E a gente conversou na semana passada, né, sobre os projetos desse ano, e a Ju falou, Isa, vamos fazer uma live juntas? E é claro que eu topei, porque eu adoro, e eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar vocês, mamães, vocês mulheres, que querem entender um pouco mais de constelação, e qual que é o impacto dessa constelação na maternidade. Então, fala um pouquinho, Jus, o que é constelação para os leigos, e a gente já entra no que a gente veio trazer aqui. Isa, primeiro de tudo, obrigada, né? Que apresentação linda, que carinho, gratidão mesmo. A gente fez realmente o curso no ano passado, e o curso, naquela época, o formato, a gente tinha uma pessoa, a gente sorteava, né? Uma pessoa, o curso era em grupo, e uma pessoa sorteada para fazer constelação, e a Isa foi sorteada no último dia de aula, e eu lembro que durante a constelação, a Rafa entrou, e aí a Isa ficou toda preocupada, assim, porque vai atrapalhar? Eu falei, não, as crianças, elas são as que estão mais conectadas, elas entram na hora certa, se elas vão falar alguma coisa, elas falam na hora certa, elas sentem, elas vêm, e foi exatamente o que aconteceu. Não vou me esquecer da Rafa, que todos os dias de aula você conseguiu fazer aula tranquila, e justo naquele dia a Rafa estava aí por perto, e eu lembro que você estava preocupada, e ainda deu tudo certo, né? A constelação. Foi muito marcante para mim, foi muito marcante, foi lindo. Trouxe um monte de respostas. E quem nunca fez sessão, gente, aproveita o contato da Ju, já começa a seguir ela, marca uma sessão, porque é começo de ano, já desbloqueia todos os emaranhados que você tem aí. E ela vai explicar um pouquinho sobre o trabalho dela, como funciona. Mas assim, Ju, quem não conhece de constelação, o que é? Bom, a constelação, primeiro, né, de tudo, para explicar mais, tentar de uma maneira mais ampla explicar o que é a constelação é uma técnica de terapia que a gente consegue olhar para diversas questões dentro de nós, de uma maneira sem julgamento, e de uma maneira também muito amorosa, né? De maneira que a gente consegue perceber vários movimentos e várias questões que a gente tem no nosso inconsciente, que ainda nos travam e que nos bloqueiam. Eu costumo dizer que a gente vive muito na superfície, a gente está o tempo todo usando, né, a nossa mente racional, e a gente usa muito pouco a nossa mente intuitiva. E a constelação é usar a nossa mente intuitiva, é saber que existe algo além da nossa mente racional, e a gente poder, então, trabalhar de uma maneira sem tantas amarras, né, sem tantos filtros, porque a gente consegue ver o que tem lá no fundo, né? Muitas vezes a gente faz algo, toma uma ação, ou a gente escolhe um emprego, ou a gente escolhe um passo de carreira, e a gente fala, parece que não é certo isso, parece que não está legal, ou eu não estou gostando de determinada atitude. E a gente não sabe muito o que tem lá dentro, né? E a constelação permite que a gente veja o que tem lá dentro, e também coloque em ordem, né? A constelação, ela atua, e a gente pode atuar em diversos segmentos, e falar a constelação e a maternidade é lindo, porque tem muito a ver com a relação familiar mesmo, mas também a gente pode olhar a questão de carreira, de saúde, de doenças, né, prosperidade, a questão financeira também. Então, sempre são coisas que às vezes nos amarram, a gente cria algumas crenças, a gente cria, né, esses emaranhamentos, esses emaranhados, como a Isa falou, a gente usa esse termo na constelação, e aí dessa maneira a gente pode trazer a consciência e modificar. E é lindo, porque a gente está falando de processos inconscientes que a gente simplesmente vai trazer a consciência mesmo, né? A gente vai olhar de uma outra maneira. E Ju, é isso, né? Isso, nossa,
É isso mesmo, trabalhar um pouco mais essa intuição. E é uma coisa que a gente faz muito no nosso processo por trabalhar com autoconhecimento. Então, eu vejo que a constelação é mais um recurso para trabalhar esse autoconhecimento de uma forma mais profunda, né? Porque ele trabalha sempre nessa visão que eu gosto de olhar dentro da psicologia também, que é a nossa história atrás da maternidade, né? A nossa relação com a nossa mãe, com o nosso pai, com os nossos irmãos, o nosso território quando a gente veio ao mundo, né? E quando a gente começou a falar do tema que a gente ia trazer aqui para compartilhar, a gente pensou, né, em unir esses dois trabalhos, né? A maternidade com constelação, e eu queria que você abordasse um pouquinho, Ju, aqui para as mamães que estão presentes, o que significa, né, o papel da mãe na constelação, né? Para depois a gente entrar um pouquinho na relação da maternidade, mas o que é o papel da mãe na constelação? Tá. A constelação, assim, como a gente está falando que a gente está trabalhando muito com o inconsciente, a gente olha para todos nós de uma maneira de energia, né? E a gente trabalha muito com o conceito de energia, com o conceito de física quântica por trás. Quando a gente fala de energia, imagina a energia da vida, né? A energia de geração de uma vida. Então, esse papel, quando a gente fala do papel da mãe, a mãe está gerando, a mãe e o pai, né? E os dois têm o mesmo peso para cada uma das pessoas, das crianças, não só crianças adultas, né? Eu tenho a minha mãe e meu pai, todos nós, né? Nós temos de uma mãe e de um pai. Então, quando a gente olha para o papel da mãe, com esse viés de energia, é a energia de vida, a energia de nutrição, inclusive, né? A gente enxerga na constelação também claramente o papel da mãe e do pai. Aí o papel da mãe é essa energia de nutrição, de gestação, a gente faz bem o processo de gestação, a gente alimenta o bebê enquanto está na nossa barriga, a gente alimenta depois, né, com a amamentação, para quem é possibilitado, né, de amamentar, e a gente dá essa energia, né, de cuidado e de nutrição na vida. O papel do pai é um pouco diferente, é o papel de mostrar o mundo, de apresentar o mundo, de mandar, né, mandar a gente para frente mesmo, também essa energia de colocar a gente para fora, para o mundo. E eu gosto de falar que os dois realmente têm o mesmo peso, e aí olhando o papel da mãe, não só dentro da constelação, mas o papel da mãe como um todo, é o papel de dar esse espaço também, porque cada um de nós precisa ter os dois dentro de nós, né? Se a gente tem mais a mãe do que o pai, falta algo. Se a gente tem mais o pai do que a mãe, falta algo. Então, a gente precisa ter essa energia dos dois presentes dentro de nós para que a nossa vida flua. Quando a gente não tem um, não tem outro, falta. E é por isso que a nossa vida, algumas vezes, não flui como poderia fluir. Não só a constelação, mas a psicologia também, a Isa também pode falar sobre isso, né? A gente fala sobre isso, né? O papel da mãe ser um papel de nutrição. Algumas vezes a gente atribui a questões ou problemas de obesidade pelo fato de faltar a mão, porque inconscientemente a gente sente que falta essa energia de nutrição. Quando falta essa energia de nutrição, eu vou buscar na comida, né? Eu vou buscar em compulsões, né? Então, esse é o papel, e até mostrando um pouco a correlação do que a gente vê na superfície com o que a gente vê no inconsciente. Na superfície é um problema de obesidade, é um problema de alimentação, por exemplo, mas lá no inconsciente o que é? É uma falta de uma energia da mãe, né? Isso acontece com outras compulsões, não só alimentar, mas a de consumo também, né, Ju? A gente vive numa era agora do consumo desenfreado, tanto para nós, né, mulheres, como para as crianças, porque a gente assiste o programa de TV, o que mais tem é anúncio de brinquedo, de roupa, de itens, massinha, agora é muita internet. Então, todo o excesso é uma falta, né, que a gente, no fundo, quer preencher com coisas, mas que por mais que a gente tenha, vai continuar faltando, porque não é as coisas em si.
É uma falta que começa dessa ausência, dessa carência materna. Exato. Não que faltou, que a mãe não deu o suficiente, mas que a criança, nós como crianças, de alguma forma, nos sentimos assim. Isso, então, e aí é legal você ter falado isso, porque assim, não é que a nossa mãe foi ausente ou não cuidou, não é esse tipo de olhar que a gente tem. Às vezes a nossa mãe também estava com muitas questões, tanto com o casamento dela, ou questões familiares, perdeu a mãe, ou perdeu a avó, perdeu o pai, e aí por isso ela não conseguia de alma estar disponível para o filho, né? E como a gente pode julgar isso? A gente não pode julgar, não tem julgamento, essa é a beleza da constelação, é a gente conseguir entender que tudo é como é, né? Tudo acontece da melhor maneira e a gente tem a mãe que a gente precisa ter para o nosso crescimento. Então, isso é lindo da gente olhar sem julgamento e entender que também nós, enquanto mães, né, também estamos fazendo o melhor, mas às vezes a gente também tem questões nossas que a gente não consegue, né, dar toda essa energia para o nosso filho. Então, é um olhar muito carinhoso, né, para tudo isso. Ô, Ju, eu costumo falar que quando a gente tem uma filha menina, a gente se conecta de forma mais forte ainda com a nossa mãe, porque é como se a gente se visse ali naquela menina, né? E eu queria que você falasse um pouquinho dessa conexão das gerações, da ancestralidade dentro da constelação familiar, principalmente com esse foco da maternidade. Tem uma pergunta que uma leitora colocou aqui em relação à educação, mas acho que essa conexão vai influenciar em todas as coisas, não só na educação, mas na conexão emocional, na relação, né, mãe e filhos. Fala um pouquinho disso. Então, a gente chama de constelação familiar exatamente por causa disso. A gente está conectado por um sistema que a gente chama de sistema familiar. O sistema familiar, ele é composto pelas pessoas da nossa família, não só que a gente conhece, que estão presentes aqui, mas de gerações passadas, que às vezes não estão presentes. Quando a gente fala de energia, a gente não se limita ao que a gente está vendo, a gente não se limita às pessoas que estão aqui, né, na Terra, que estão aqui. Às vezes as pessoas já partiram, mas a energia a gente recebe energia do sistema familiar. Então, a gente está totalmente conectado com antepassados, com outras gerações, com pessoas principalmente da nossa família e pessoas também que se ligaram à nossa família por alguma razão. Então, essa força, né, da avó com a mãe, com a filha, né, esse fluxo de energia, ele é muito intenso. Muitas vezes a gente vai fazer uma constelação e a gente entende ou percebe que a questão não está aqui nessa geração, a gente está carregando algo de outro lugar, a gente está carregando essa energia de outro lugar, e a gente vive aqui algo que, né, foi excluído lá atrás, né, dessa maneira. A constelação, a gente trabalha, assim, em linhas gerais, né, a gente olha o que está desequilibrado e a gente busca o equilíbrio. Só que a gente busca o equilíbrio baseado em quê, né? A gente tem que ter alguma base aí para equilibrar, né? E aí a constelação trabalha com 3 ordens, a gente chama de ordens do amor, e realmente são 3 ordens do amor, né? Uma delas a gente chama de direito de pertencer. Todo mundo tem o direito de pertencer, todos os sentimentos, todas as dores, tudo tem o direito de pertencer no nosso sistema familiar. Às vezes a dor pela qual a gente passa é muito forte, que a gente quer excluir. Só que quando a gente faz isso, a gente cria um nó de energia ali, a energia não flui mais por aquele lugar. Então, o que a gente precisa fazer é, de novo, olhar com amor para que a gente traga a consciência e traga um novo significado. Né? Essa é uma das ordens. A outra ordem é da hierarquia. Hierarquia diz que quem veio antes é maior do que quem veio depois. E isso, em especial, na maternidade, na relação de pais e filhos, é muito importante, assim, os nossos filhos não carregarem as nossas questões. Oi? Eles nos deram a vida, os pais vão ser sempre maiores porque eles nos deram a vida. Agora, quantas vezes a gente vê os nossos filhos querendo fazer coisas
pela gente, né? Os nossos filhos querendo resolver, por mais que são crianças ainda, né? Pelo menos minha filha, né, tem a idade de criança, assim, então ainda você percebe em pequenos movimentos ela querendo resolver, às vezes alguma angústia minha que ela sente que eu tô sentindo, e aí você fala assim, gente, mas ela é pequena para resolver aquilo. Só que se a gente parar para pensar, a gente quer fazer a mesma coisa com os nossos pais. A gente acha que crescer um pouquinho já consegue dar conta das questões dos nossos pais, né? O que não é verdade, porque eles também viveram muito mais do que a gente, e a gente é pequena nessa relação, a gente é pequeno enquanto a gente olha para os nossos pais. Isso é o que fala a ordem da hierarquia, né? Que a gente tem que olhar com tanto carinho também, com tanto respeito. E a outra ordem é do equilíbrio de troca. O equilíbrio de troca diz que a gente tem que dar na mesma medida que a gente recebe nas nossas relações, relações afetivas, relações amorosas, relações de trabalho, a gente dá na mesma medida que a gente recebe. Aí sim a troca é equilibrada, aí sim a gente pode continuar, né? Se a troca for desequilibrada, um dos dois foge daquela relação, porque ou ele não quer dar igual, na mesma medida, né? Ou porque ele se sente como se ele fosse indigno, ele sente que o outro está prejudicando ele, ou roubando a dignidade dele por dar mais, por se colocar numa posição superior. Então, a troca, isso é importante a gente saber para os nossos relacionamentos, né? Ela sempre tem que ser equilibrada. A troca com os pais tem um porém que é desequilibrada, porque os nossos pais nos deram a vida, e isso a gente nunca vai retribuir. Então, essa troca é a única troca desequilibrada, todas as outras têm que ser equilibradas.